Sejam muito bem-vindos a mais um episódio online desse podcast Além do Jaleco. Hoje estamos com a doutora Luma Duarte. É um prazer estar com você aqui, doutora. Prazer é meu, agradeço aí já a oportunidade e o convite de poder falar um pouquinho com vocês e deixar aqui um pouco da minha experiência, né, e da minha vivência profissional, principalmente hoje, que é o dia do ortopedista. Exatamente. Hoje, o dia que a gente está gravando é o dia do ortopedista, né? Vai sair um pouquinho depois, né? Mas acho que corrobora muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Para dar mais, trazer mais conhecimento ali sobre essa área. Algumas pessoas não falam tanto, e o objetivo aqui desse podcast é falar o máximo possível ali, ver como a gente consegue ajudar todo mundo ali, e lógico, especificamente aqui na área da doutora que ela é especialista em tumores ósseos e também osteoporose, né? E ela também, além de professora, ela é preceptora. Certo, doutora? Certo. Beleza. E aí, já entrando nesse assunto, o que te motivou a seguir nesse caminho ali tão específico, né? Dentro da ortopedia? A ortopedia está cada vez mais subespecializada, né? Então, quando eu fiz a residência médica de ortopedia em 2010, já era uma subdivisão muito certa. Pessoal que fazia quadril, pessoal que fazia mão, pessoal que fazia pé. Então, eu já sabia que dentro da ortopedia eu teria que me subespecializar para poder me diferenciar um pouquinho. E logo que eu Uhum. acabei os 3 anos de residência em ortopedia, né, o meu pai, que é ortopedista, me incentivou muito nessa área dos tumores, porque ele falou que era uma área extremamente rara, teria que estudar bastante. Eu gosto muito de estudar, né? Essa parte científica me move muito. Legal. E são poucos especialistas no Rio de Janeiro, né, que é onde eu atuo. Então ele me incentivou nesse pós-ortopedia aí, né? Foram mais 2 anos, além da ortopedia, estudando essa parte de tumores musculoesqueléticos. Então foi assim um conselho. Na época eu gostei muito, gosto muito de exercer o que eu estudei, né? A minha Sim. profissão. Então acabei me encontrando aí nessa área e ajudando muitos pacientes. Ah, perfeito. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada área, né? Mas, doutora, conta um pouquinho da sua vivência acadêmica, né? Como professora, né? Como que influencia na forma ali de você cuidar ali dos seus pacientes, né? Que você tem no dia a dia. Olha, ensinar médicos não é fácil, né? Eu costumo falar para os alunos que é uma arte. A gente Uhum. ensinar quem está se formando, quem vai daqui para frente ter que, na prática, viver o que a gente já vive há muitos anos, né? E como eu dou aula na faculdade para alunos da medicina e também dou aula para residentes, né, que são já médicos e estão fazendo a parte da ortopedia, eu Sim. tenho uma variação muito grande aí de alunos e estou sempre aprendendo com eles. O que que é o bom? É poder ensiná-los a maneira como eu faço, como eu aprendi, né? Tudo que a gente leva no nosso dia a dia. E os alunos da medicina, por exemplo, eles lidam com um público, às vezes, de baixa renda, porque a gente aprende no SUS, a gente aprende com o pessoal do público, né, do hospital público. Então, a gente tem Sim. que falar para eles tanto a medicina da forma do SUS, que muitas das vezes é o que dá para fazer, né, é o que a gente tem para fazer, e claro, sempre Uhum. pensando no paciente, na melhor forma para ele, e também mostrá-los o outro lado, que é a medicina do plano de saúde, a medicina do particular, aonde a gente tenta tratar aí sempre os pacientes com padrão ouro, com o que a gente tem de melhor e mais acessível, né? Sim. Não, perfeito. E até, doutora, conta um pouquinho ali do que você consegue ver dos seus alunos hoje, né? Para quando você começou, as mudanças tecnológicas, né? Tem, desses últimos tempos, a inteligência artificial também cresceu bastante, né? Mudou alguma coisa, né, especificamente na sua área? Acredito que sim, né? Ah, com certeza. Hoje os alunos, até a forma com que eles estudam, né, é bem diferente de antigamente. Eles têm Sim. muita tecnologia a favor deles. Coloca no chat GPT para poder fazer um resumo, coloca no chat GPT para poder ajudar numa resposta. Então, isso, assim, eu acredito que eles ganhem bastante tempo com isso e facilita muito, até na hora de organizar os estudos, né? Eu era Uhum. mais do papel, da caneta mesmo, quase não tinha o iPhone, por exemplo, para poder me tirar isso também tira um pouco a nossa atenção, né? Então, acho que Sim. hoje o que eles têm de vantagem em relação à facilidade, muitas coisas de parte organizacional, eles têm também dificuldade, porque isso aqui desvia muito a atenção e acaba tirando um pouco do tempo aí de estudos. Tem que usar da maneira certa, doutora. Com certeza, tem que equilibrar aí para poder conseguir também fazer a parte acadêmica, né?
de forma que Uhum. não interfira tanto essa informática toda aí. Show. E aí, doutora, quando falamos em ortopedia, né, a maioria das pessoas, né, acabam pensando logo em fraturas e também sobre o esporte, né? Quais são outras áreas importantes que acabam sendo esquecidas, vamos dizer assim? Olha, pessoal, quando a gente fala da ortopedia, pensa muito que está sempre quebrado, né? Que o osso está quebrado. E a É. gente tem uma parte clínica da ortopedia que é muito voltada para a área de dor, dor crônica, que são pacientes até muitas vezes mais idosos, né? Que é a parte inflamatória, a parte da osteoporose. Então, é uma área mais ortopédica, menos traumatológica. E isso Uhum. envolve, claro, doenças. Então, a gente divide bem a ortopedia nesses dois grandes grupos: ortopedia e traumatologia. Então, tem o trauma, isso sem dúvida nenhuma é a maior parte da ortopedia, é onde a gente aprende muito, inclusive, com esses pacientes que sofrem o trauma, né, que vão para os hospitais. E tem a parte das doenças mesmo, doenças raras, como, por exemplo, os tumores, essas doenças degenerativas, que são as doenças que vêm com a degradação da cartilagem, né? Sim. A maioria das vezes vem por conta da idade desses pacientes. É, então a gente consegue subdividir bem as áreas aí, e por isso hoje em dia as subespecialidades estão cada vez mais ganhando o mercado, né? Porque o ortopedista geral sabe tratar esses pacientes, mas quando você precisa de algo mais específico, né, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de tumor, é bom que você procure um especialista nessa área, que vai ser uma pessoa com mais experiência nesse caso. Certo. E aí, entrando mais na parte dos tumores ósseos, né? Quais são os sinais de alerta, né? E que muitas vezes ali acabam passando despercebidos, né? Então, para o pessoal que está assistindo em casa, né? Quer entender um pouquinho mais, quais são esses sinais ali que você sempre, ó, bateu ali, você já sabe que pode ser algo mais grave? Olha, eu recebo muitos pacientes com tumor no consultório e eles têm, às vezes, uma dor, que é o primeiro sinal de alerta, e eles vão empurrando aquela dor ali, sabe? Vão tomando um remedinho, o vizinho que indica um remédio, a mãe que indica outro, porque o primo tomou aquele, e E aí nunca eles passa. nunca passa a dor, vai levando, demora para procurar um ortopedista, né? Essa vida corrida que todo mundo vive. Toma um remedinho, melhora um pouquinho, mas daqui a pouco a dor volta. Aí daqui a pouco começa a crescer aquela área ali. Então, dor e aumento de volume local são os dois grandes sinais e sintomas, né, que a gente tem de alerta aí que isso pode ser um tumor. Mas a gente tem também os tumores que não doem, tá? Que são os tumores assintomáticos. Esses, na grande maioria das vezes, são benignos e os pacientes acabam achando eles por acaso. Faz um Uhum. exame de imagem e acaba achando ali aquele tumor, aquela lesão no osso. Perfeito, doutora. E o que todo mundo deveria saber sobre osteoporose, né? E também prevenção de fraturas, desculpa. Essa está sendo aí minha segunda subespecialidade, digamos assim, né? Esse ano eu comecei uma pós-graduação em Legal. osteometabólica, que fala, que são doenças relacionadas ao osso, né? Então também tem tudo a ver com a parte de tumor também. E a Uhum. osteoporose ela está ganhando bastante o mercado aí, digamos assim, porque a população está envelhecendo. Então a gente já tem muito jovem, né, que tem seus avós vivos. Sim. Antigamente não existia isso, as pessoas viviam pouco, as pessoas ficavam doentes rapidamente e elas de fato iam a óbito. Então, com essa população envelhecendo, com essa expectativa de vida aumentando e com idosos saudáveis, a gente sabe que as pessoas estão tendendo a se cuidar cada vez mais, a osteoporose vai chegar para todo mundo, porque ela é muito comum depois de determinada faixa etária, né? Mulheres na menopausa, homens acima de 70 anos. Então, são pacientes em que os hormônios caem rapidamente e aí o osso começa a ficar frágil, começa a fragilizar. É basicamente isso, de forma leiga, falando aí para todo mundo entender. E quem não previne, provavelmente vai ter a osteoporose. E o problema grande da osteoporose, né, que é um problema de saúde pública, é que as pessoas caem e quebram. Ou elas às vezes quebram o fêmur e acabam caindo. E aí a internação gera custo, o material para poder operar esse quadril gera custo, toda a parte de CTI, e o pós também é muito ruim. Esses pacientes, eles perdem a mobilidade, eles perdem a capacidade de fazer as coisas sozinho, e aí eles tendem a cair de novo e a quebrar de novo. Então, às vezes, isso vira um ciclo vicioso. Depois da primeira fratura, o risco de uma nova fratura é muito grande.
Então, se a gente puder lá no comecinho, né, lá atrás, prevenir a osteoporose, já quando começa uma certa idade, isso vai ajudar bastante a não ter essas complicações da osteoporose, que inclusive esses pacientes podem vir a óbito. Ah, perfeito, doutora Luma. E até entrando um pouquinho mais, né, na parte de prevenção, como que a população pode se prevenir antes dessas complicações, né, aparecerem, né? Pensando mais na osteoporose mesmo. Olha, o que a gente tem de básico ali na base da pirâmide, né, para prevenir a osteoporose e, no geral, todas as doenças, né, que a gente possa prevenir, são hábitos saudáveis. Então, entra aí alimentação, uma boa alimentação, né, uma alimentação saudável, um sono de forma regular. As pessoas hoje em dia dificilmente dormem bem. Eu acho que cada vez mais a gente acumula, né, muitos problemas, ansiedade, isso tudo dificulta o sono. Sim, Suplementação, então determinada fase aí a gente tem que começar a suplementar. Na parte óssea, cálcio e vitamina D são muito importantes. E exercício físico. Isso aí é ainda um fator que a gente tem que martelar muito, porque as pessoas não fazem exercício físico, elas são sedentárias. E aí, pela vida agitada, pelo trabalho, pela família, elas acabam esquecendo delas mesmas e não fazem suas atividades físicas. E o sedentarismo, ele, assim, é fator de risco para muitas doenças. Então, esses pacientes precisam se exercitar e não é fazer uma semana de exercício, não é fazer um mês de exercício, é fazer o exercício de forma rotineira ali, para que você chegue na idade idosa fazendo exercício. Então, você não vai deixar de fazer se você já criou aquela sua rotina ali de ir à academia. uhum, perfeito. E para a galera que está em casa, assim, olha, doutora, você me convenceu, vou cuidar mais da minha saúde, vou começar a me alimentar melhor, fazer mais atividade física, até suplementação também. O que que você indica ali para quem está começando agora? Lógico, não dá para a pessoa, num dia para o outro, numa semana para outra, começar a ir para academia todas as vezes ao dia. Uma vez ao dia ali, todos os dias da semana. Isso não vai acontecer, né? Mas como que você recomenda fazer esse processo de transição para mudar o estilo de vida dela? Olha, uma coisa que eu falo muito no consultório é que se a gente for tentar mudar todos os fatores de uma vez, ninguém vai fazer nada. Se você pedir para o paciente de hoje para amanhã parar de fumar, parar de beber, começar a se exercitar e comer bem, ele não faz, ele abandona o tratamento. É o que eu Sim. vejo na prática, tá? Então, assim, se a pessoa já tem uma certa vontade de emagrecer, de se alimentar melhor, de fazer uma atividade física, vai colocando uma coisa de cada vez. Então, os pacientes sedentários, por exemplo, eu costumo indicar muito a caminhada. Tenta se policiar a fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos, dia sim, dia não. Já é um bom começo. E Uhum. aí, não tentar caminhada e mais academia e mais um esporte, porque você vai ficar todo dolorido e você não vai voltar. Você vai no dia seguinte querer descansar. Então, você começando já uma caminhada, você vai se sentir melhor, você vai querer se alimentar melhor. E aí, na alimentação, eu costumo sempre indicar algum nutricionista, porque tem paciente que tem diabetes, tem paciente que tem pressão alta, tem pacientes que estão com muito alto peso, tem pacientes que precisam ganhar mais massa. Então, isso é muito individual. E aí, o nutricionista entra ali também te ajudando a ir cortando certas coisas que está em excesso, como, por exemplo, açúcar. Eles às vezes ingerem muito açúcar, muita farinha branca. Isso tudo, ao longo prazo, vai inflamando. O paciente se torna um paciente inflamatório mesmo, né? É, inchado, retendo líquido, e aí isso dói as articulações. O peso, claro, contribui muito, mas, de uma maneira geral, a inflamação crônica leva o paciente à dor. Então, a ajuda de um nutricionista, começar uma atividade física de forma leve e tentar tornar isso rotineiro. Beber água, eu vejo que os pacientes não bebem água, eles têm uma dificuldade muito grande de se hidratar. E aí não é assim, bebi um copinho de manhã e vou beber um copinho à tarde. Ou bebo só nas refeições. Você tem que quantificar a água. Bota uma garrafa de 2 litros do seu lado e a sua meta é terminar essa garrafa ao longo do dia. Se você vai beber 1 litro de manhã e 1 litro à tarde, se você vai beber de pouquinho em pouquinho, aí você vai ter que se organizar da melhor maneira para você. Perfeito. Então, dá para ver que é um trabalho multidisciplinar, né? E você tocou num ponto que eu queria abrir um parênteses também, né? Sobre beber água, né? Muitas pessoas acabam negligenciando, né? E é um hábito que
eu converso aqui com todos os médicos, com vários profissionais da saúde que passam aqui, falam da importância que é. Então, se você quiser abrir mais um parêntese ali sobre essa parte da pessoa se hidratar, né? E também o volume certo de água, não é só um copinho de manhã, outro na hora do almoço, outro à tarde ali, que vai fazer a diferença na vida dela, porque, de fato, tem uma quantidade ideal ali pelo peso, né, que ela tem, certo? Certo, se eu não me engano, são 30 ml por quilo. Tem que ter certeza, não sei esse cálculo, mas cada um tem um cálculo individualizado da quantidade de água. O meu, por exemplo, eu peso 56 quilos, eu sei que eu tenho que beber 2 litros de água por dia. Então, eu mantenho uma garrafa de 1 litro, tá até aqui ela. Mantenho uma garrafa de 1 litro do meu lado, tá? E eu tenho essa meta de terminar essa garrafa aqui até meio-dia, 1 hora da tarde e encher Uhum. ela para terminar ela de novo até a hora de dormir. Então, os nutricionistas podem auxiliar melhor nesse cálculo aí da água, tá? Porque vai de acordo com o peso. Mas se Uhum. você tem em mente que tem que beber 2 ou 3 litros, a melhor maneira de você fazer isso é colocar uma garrafa para quantificar a água que você bebe. E aí é muito importante hidratar o corpo. As pessoas esquecem disso porque trabalha, porque tem a vida corrida, ou porque não está perto de um banheiro, tá? Isso às vezes é um fator para a pessoa não beber água. Tem que estar Uhum. perto de um banheiro, porque a gente vai começar a ir mais no banheiro. E a gente ajuda na hidratação, a gente ajuda o corpo todo a funcionar. Acelera o metabolismo, melhora a função renal, né, a absorção, e com certeza as dores também melhoram, porque a gente para de reter tanto líquido. Se você não bebe água, o seu corpo entende que ele tem que reter mais líquido para poder fazer funcionar tudo. Então, você bebendo água, você ajuda exatamente nessa absorção aí e hidratando todas as partes do corpo. Ah, perfeito, doutora. E até comentando mais sobre os erros que as pessoas cometem ali, voltando mais para o assunto ali da saúde dos ossos, né? Tem a parte da água ali que as pessoas não se hidratam, né? Mas quais são os outros erros ali comuns? Olha, as pessoas pecam muito na alimentação, tá? Eu acho que de forma rotineira, todo mundo tende a ter uma alimentação ruim, principalmente pela falta de tempo. Então, come muito industrializado, come muito essas coisas de fácil acesso, né? Que você compra no mercado, abre e come. Então, isso tudo tem muito conservante. Sim. Acho que se a gente tentar, aos pouquinhos, introduzir uma alimentação natural, né? Tudo que é comida mesmo, a tendência é você emagrecer, você se sente melhor, tá? E isso tem mais nutrientes do que você abrir um pacote de biscoito, do que você comer um pão que está ali no mercado já há dias, e todo o resto que tem conservante, né? Esses sucos têm muitos conservantes, esses congelados têm muitos conservantes, e aí isso vai inflamando o corpo de pouquinho em pouquinho, vai te engordando, vai te fazendo reter mais líquido e vai piorando suas dores a longo prazo. Então, se puder fazer comida de forma saudável e comida verdadeira e fresquinha, é bem melhor essa alimentação do que a alimentação industrializada com muita farinha ou com muito conservante. Perfeito. E aí, doutora, entrando mais no ponto, na mulher ali que tá lá no momento ali de menopausa, né? Quais cuidados preventivos ali você recomenda ali para prevenir a osteoporose? A mulher na menopausa, ela vai ter um grande fator aí, que é a queda do estrogênio. Então, quando esse hormônio diminui, ele tende a agravar a fragilidade óssea, ou seja, a osteoporose tende a começar. E aí, por isso que a gente já faz um acompanhamento lá desde a menopausa com a densitometria óssea, que é o exame que faz diagnóstico da osteoporose. Algumas mulheres vão ter a osteopenia, que é a fraqueza inicial do osso, mas já tem que ligar um sinalzinho de alerta para poder avaliar um tratamento para essa mulher, e outras podem ir direto para a osteoporose, tá? Por conta da menopausa. Então, a gente já, na menopausa, e aí isso vem muito do papel do ginecologista ali no consultório, né? Orientar essas mulheres a hábitos de vida saudáveis. Então, se você está na menopausa, entrou na menopausa, começar tudo isso que a gente já citou aqui. Exercício físico, uma suplementação de cálcio e vitamina D, isso aí todo mundo deve fazer para evitar a fragilidade óssea, né? Avaliar se tem que fazer uma terapia de reposição hormonal, e aí isso é individual para cada uma, e tentar manter sono de qualidade, hidratação e alimentação saudável. Acho que são esses os principais pontos aí para você evitar uma osteoporose.
Mesmo assim, pessoas saudáveis podem ter osteoporose. Então, tem que anualmente acompanhar com esse exame, que é super simples, de densitometria óssea, para a gente poder fazer o diagnóstico, né, caso você tenha osteoporose, e começar a tratá-la. A osteoporose tem tratamento. E aí, Uhum. falando um pouquinho mais dos exercícios, a gente indica exercícios de impacto, para quem pode, né? Então, caminhada, corrida, são ótimos exercícios para quem precisa prevenir, né? Deva prevenir aí a osteoporose. Perfeito. E aí, doutora, entrando mais no, nas suas dicas ali, mais no pessoal, né? Como que você, a gente conversou um pouquinho, né? Sabe que a sua rotina é bem corrida, né? Como que você consegue regular toda essa parte ali de alimentação, suplementação e de atividades ali no seu dia a dia para ter esse envelhecimento ali mais saudável? Eu ainda não sou exemplo, tá? Vou deixar bem claro isso aqui. Eu tenho meus deslizes, tá? Então, assim, eu Todo mundo detesto, tem, né? detesto propagar mentira, mas eu costumo, assim, tentar equilibrar, né? Meus hábitos saudáveis, eu já tenho uma rotina muito certinha de alimentação. Eu tenho uma pessoa que faz comida aqui em casa, então isso facilita muito. Aí eu levo marmita. Então, todos os dias que eu almoço fora de casa, eu tô com uma marmita, esquento no micro-ondas e como uma comida que seja saudável. Então, eu evito ficar comprando quentinha ou ficar comprando aquele salgado no meio do dia, sabe? Se você Uhum. levar a sua comida, e eu também levo os lanches, já facilita bastante evitar esses deslizes aí, né? Eu tento fazer academia pelo menos 4 ou 5 vezes na semana, tá? Tem semana que eu faço 3, tem semana que eu faço 4. E aí, academia, eu falo musculação mesmo. A musculação Uhum. tem sido o melhor remédio para dor, o melhor remédio para depressão, o melhor remédio para emagrecimento. Então, esse ganho de massa muscular, ele é muito difícil, principalmente na Sim. mulher. E a gente tem que usar a idade a nosso favor, então tem que ir ganhando isso ao longo do tempo, tem que ir formando músculos mesmo, para que você, quando chegue lá na sua velhice, consiga ter uma independência, consiga levantar de uma cadeira, consiga até mesmo sair de uma cama de hospital, se for o caso. Então a gente vê no dia a dia que os pacientes que se exercitam, que têm uma boa massa muscular, são pacientes que têm uma recuperação melhor depois de uma cirurgia, depois de uma alta hospitalar, por algum motivo de doença. Então eu tento fazer isso, tá? Uma musculação aí 3, 4, às vezes 5 vezes na semana. Gosto de fazer aeróbico também. Então eu gosto de correr na rua, é um ótimo exercício de impacto, tá? Eu consigo hoje fazer isso uma vez na semana, às vezes duas. Faço às vezes umas aulas de spinning. Então assim, para mim funciona bem variar, ter essa dinâmica que aí não me faz abandonar a academia. Inclusive quando eu viajo, eu coloco isso na minha rotina do dia a dia, tá? Tem umas viagens que são mais corridas, mas eu tento ali uma vez, 2 vezes na viagem, fazer uma academia para não me largar de vez. Então, a minha Perfeito. alimentação é de forma saudável, eu tento fazer essa academia. A água está sempre comigo, essa garrafinha aqui que eu mostrei, então 2 litros por dia eu bebo, certo já. Uhum. Meu sono é bom, eu costumo dormir cedo, tá? Durmo umas 10 horas da noite para acordar às 6 da manhã. Tem dia que eu acordo 5, 5 e meia. Então, a qualidade do sono interfere muito nessa questão aí das dores, né? Até mesmo do bem-estar físico e emocional. Sim. E tem Perfeito. meus deslizes, tá? Então, eu bebo de vez em quando vinho, gosto muito de beber vinho, gosto muito de chocolate. É o momento que eu tenho ali de deslizar e de desequilibrar, mas são exceções isso. É importante salientar, né, doutora, que é um deslize, né? Não é como uma avalanche, né? Então, um dia eu comi, um dia eu faltei, mas na outra semana continuou tudo certinho, né? Tanto a alimentação quanto a parte de exercícios, né? Porque faltar um dia ali não vai ser o problema. Agora, não ter esse hábito de comer bem, comer, né, de uma forma saudável, como você comentou, também fazer a atividade física, que vai fazer a pessoa chegar nesse nível mais crítico, né? Foi o que eu falei, a gente viaja e aí você passa o quê? 5 dias, 6 dias comendo mal, não bebendo água que deveria beber, às vezes bebendo álcool. E assim, Uhum. dia seguinte voltou da viagem, é vida que segue. Então vamos voltar para academia, vamos voltar para a rotina. Então tem esses períodos aí, né, esses parênteses que a gente precisa relaxar, viajar e se permitir, mas que isso não seja a regra, que isso seja a exceção. Perfeito. E aí, doutora, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, para todos os médicos que vêm no nosso podcast,
qual história que te marcou ali de um paciente, uma paciente que teve uma mudança ali drástica? Que todo mundo tem essa história, né? E eu acho legal deixar de inspiração para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso episódio. Olha, difícil, viu? Tive muitos pacientes, principalmente nessa parte oncológica, né? Eu acho que eles me marcam todos os dias, porque a gente que tá o dia a dia no hospital, assim, ou que opera um paciente com câncer, ou que vê um paciente internado, a gente começa a dar valor pro outro lado da vida, né? Você pensa assim, nossa, a pessoa tá aqui nessa maca do hospital, às vezes dias, às vezes meses, paciente ortopédico às vezes infecta, e aí tem que ficar ali fazendo antibiótico. Ou eu Uhum. vejo um paciente com câncer no consultório, debilitado, e aí eu penso, caramba, ele ainda vai fazer quimioterapia, serão longos meses de quimioterapia. A gente sabe o quanto que o paciente fica debilitado, né, nesse período de quimioterapia. Então a gente começa muito a dar valor às coisas mais básicas da vida, que é você sair na rua, ver a luz do sol, que é você poder pegar seu carro e ir trabalhar. Tem gente que está doente numa cama de hospital. Sim. Então, assim, confesso que agora eu não estou me recordando de nenhum caso assim específico, mas eu tenho muitas crianças, por exemplo, com câncer, né, no osso, que fazem tratamento, que ficam carequinhas. Então, isso tudo faz você olhar para sua família assim e falar: nossa, graças a Deus minhas filhas são saudáveis, sabe? Eu não estou isenta de ter alguma doença ou de alguém próximo de mim ter uma doença, né? Não tô blindada. Mas a gente começa a agradecer e ficar grata exatamente por isso, pela saúde. Porque às vezes para a gente é básico estar com saúde, mas quando você vê o outro lado da moeda, tudo que o paciente queria é um pouco de saúde, um pouco de bem-estar e não ter que passar por tudo isso que às vezes é o tratamento de câncer, né? Tratamento bem longo e que deixa o paciente debilitado. Ah, perfeito. E até pensando nisso aqui, né, eu queria que você deixasse uma mensagem ali para as pessoas que ainda estão negligenciando as dores, né, que têm alguns sintomas ali relacionados à saúde óssea, né, mas não procuraram uma especialista ali para tratar, né, sobre essas dores. Olha, principalmente prevenir. Tudo que a gente falou aqui em relação a hábitos saudáveis, né? Então, você ter uma alimentação saudável, equilibrada pelo menos, fazer um exercício físico vai te ajudar a prevenir muitas doenças. E é muito mais fácil a gente prevenir, basta a sua força de vontade, basta você olhar para dentro e falar: vou prevenir doenças, vou ser saudável. É muito mais fácil você prevenir, olhar para dentro, do que você ter que depois remediar, que é tratar a doença. Então é bem difícil você tratar a doença. Tem que pensar mais na prevenção. Perfeito. E aí, chegando nessa parte final, doutora, como que os pacientes, né, e os colegas que estão assistindo esse episódio aqui conseguem acompanhar o seu trabalho e aprender mais ali com seus conteúdos? Eu tenho Instagram, no Instagram eu estou como Luma Duarte. Então quem quiser me seguir lá, conteúdos do dia a dia, conteúdos ortopédicos, um pouquinho de tumor, um pouquinho de osteoporose. Tá bem diversificado o meu Instagram. Atualmente eu atendo em Nova Iguaçu, faço consultório em Nova Iguaçu, tenho consultório também na Barra da Tijuca, então dá para atender bastante o público aí do Rio de Janeiro. E dou aula na faculdade, né, mas aí são para alunos de medicina, aula no hospital em Nova Iguaçu também, para residentes de ortopedia. E quem quiser me seguir nas redes sociais, estou sempre colocando uns casos lá e interagindo também com o pessoal. Perfeito. E o link, né, do Instagram da doutora vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Doutora, foi um prazer fazer esse episódio Prazer aqui foi com meu. você. Mais dúvidas, o pessoal comentando mais dúvidas aqui, a gente faz um outro episódio ali falando mais sobre outros temas, né? Porque eu tenho certeza que faltou muita coisa, né? E uma hora não dá pra gente pensar em tudo, né? Conseguir falar tudo, né? É verdade. Mas precisando, a gente tira as dúvidas aí de quem tiver. Perfeito. Bom, pessoal, vocês que assistiram até aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, deixe seu like também e compartilhe para que essa mensagem aqui seja mais disseminada ali na internet. Ali a gente sabe que hoje em dia temos muitas fake news, pessoas que não são da área falando sobre o assunto. Aqui a gente sempre traz especialistas para falar dos temas que eles são de fato referências nas suas áreas, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.